Existem pinturas rupestres, aquelas pinturas que os homens e mulheres das cavernas faziam nas paredes das cavernas. Aquelas pinturas, existem pinturas que datam de cerca de 5.000, 7.000 anos atrás, pinturas em cavernas, onde existe ali a representação de homens, seres humanos, sentados em postura de meditação e meditando. Então, dizem que aqui na Terra, os seres humanos já praticam meditação há cerca de 7.000 ou até 10.000 anos. E aí, eu quero conversar com você sobre o que é essa prática milenar, a gente se aprofundar um pouco nesse tema, certo? Antes disso, eu quero te fazer um convite muito especial. Vem aí, tá chegando a Semana da Meditação e do Controle da Ansiedade. É um evento online gratuito que vai acontecer entre os dias 4 de março e 10 de março. Tá chegando, temos aí 2, 3 semanas para esse evento. Vai ser um evento onde nós vamos ter o desafio 7 dias meditando, são 7 dias seguidos de meditação ao vivo para a gente fazer, para você, se você ainda não tem o hábito da meditação, para você conseguir iniciar esse hábito da meditação e para praticar todos os dias. E onde vão ter aulas ao vivo para a gente conversar sobre isso e principalmente aulas gravadas, para você aprender como conquistar o hábito da meditação, como colocar essa prática no seu dia a dia, na sua rotina de uma vez por todas e também como controlar a ansiedade. Então esse evento online gratuito vai acontecer entre os dias 4 e 10 de março. As inscrições já estão abertas, o link para inscrição aqui no Instagram está na minha bio e aí no YouTube e no Facebook o link está na descrição desse vídeo, na descrição da live ou na descrição se você está vendo aí a gravação. Quem está assistindo a gravação, bom dia, boa tarde ou boa noite para você. Vamos lá, vamos para o tema então de hoje. Já enrolei um pouquinho esperando aí se mais pessoas entravam também, mas vamos para o tema de hoje. O que é meditação? Então vamos começar falando que meditação é muita coisa. Sim, meditação é muita coisa, muita coisa. É muito difícil a gente resumir o que é meditação em poucas palavras, porque meditação é muita coisa. O que eu estou querendo dizer? Meditação é pensar sobre algo, é refletir sobre algo. Isso é meditação. Às vezes, a primeira ideia que vem na tua cabeça sobre meditação, qual que é? Normalmente, a primeira ideia que vem na nossa cabeça quando a gente ouve falar sobre meditação é um monge sentado em postura de lótus, com as pernas cruzadinhas, né? De olhos fechados, concentrado, bem concentrado, e a gente imagina que ele não está pensando em nada, né? Esse monge não está pensando em nada, ele está ali com a mente dele totalmente vazia, né? Sem pensamentos. Essa provavelmente é a primeira ideia que vem para você quando você pensa em meditação. Normalmente essa é a ideia que vem na nossa cabeça sobre o que é meditação. Mas meditação é muita coisa, é muita coisa. Meditação é pensar sobre algo. Então olha só que interessante. A primeira ideia que vem é que meditação é não pensar em nada. Mas meditação é pensar sobre algo também, é refletir sobre algo. Sabe quando a gente fala, eu preciso meditar sobre isso? Quando alguém fala dessa forma, tem uma situação ali meio complicada, enfim, meio difícil, uma decisão importante para ser tomada, e a pessoa fala, não, eu preciso meditar sobre isso. A pessoa não está falando que ela precisa não pensar em nada. Não que isso não seja importante para tomar uma decisão. Meditar no sentido de esvaziar um pouco a mente, limpar a mente antes de tomar uma decisão importante é muito bom. E eu recomendo muito. Antes de tomar qualquer decisão importante na sua vida, faça isso. Medite um pouco, pratique uma técnica de meditação, busca limpar um pouco a sua mente antes de tomar essa decisão. Isso vai te ajudar muito a tomar uma decisão com mais consciência. Mas quando alguém fala, eu preciso meditar sobre isso, a pessoa está falando, eu preciso refletir melhor sobre isso, eu preciso pensar melhor sobre isso. Então meditação é pensar sobre algo, é refletir sobre algo. Inclusive eu quero trazer aqui algumas definições de meditação. Então, tem lá no dicionário Oxford.
Meditação. Substantivo feminino. Ato ou efeito de meditar. De pensar com grande concentração de espírito. Então, olha só, lá no dicionário Oxford, diz que meditação é pensar com grande concentração de espírito. Essa definição é muito boa e ela vem alinhada com essa definição de meditação, que é pensar, refletir sobre algo. Mas eu gosto muito como eles falam, que é pensar com grande concentração de espírito. Então não é só pensar sobre algo, é pensar colocando sua concentração e colocando sua consciência, seu espírito para trabalhar naquele momento, para pensar naquilo com um viés espiritual, da sua essência, da sua consciência. Então, meditar é pensar sobre algo dessa forma, com consciência. Isso também é meditação. Mas é claro que a gente sabe que a meditação, ela envolve essa prática de meditação, como essa definição diz, o ato de meditar. A meditação, quando a gente vai explicar o que é meditação, é também uma prática onde a gente para limpar a nossa mente, para esvaziar um pouco a mente, para se observar, para observar, mais do que limpar a mente, observar a mente, mas também limpar a mente, também esvaziar a mente. Isso também é meditação. Mas eu gosto sempre de deixar claro, principalmente para quem está começando a meditar, ou para quem já medita há algum tempo, e tem várias pessoas que chegam para mim com essas dúvidas, e pessoas que já meditam há muito tempo, né? Falando do tipo, nossa, eu tento meditar, eu já medito há muito tempo, mas eu não consigo não pensar em nada. E aí, o que eu faço? A pessoa chega aflita para mim, me dizendo isso às vezes. E eu falo, olha, calma, porque meditar também é observar a sua mente. Você está meditando e está tudo certo se você tem a mente acelerada, se você tem muitos pensamentos, se você tem dificuldade de limpar a sua mente, se você tem dificuldade de esvaziar a sua mente. Eu tenho essa dificuldade também. A minha mente é muito agitada, muito acelerada. Já foi muito mais, né? Se não fosse a meditação, nossa, não sei o que seria de mim. Mas hoje em dia minha mente, eu já consigo facilmente controlar mais a minha mente. Tem dias que é mais fácil, tem dias que é mais difícil, mas eu tenho mais facilidade hoje em dia de só observar minha mente e não ficar alimentando os pensamentos, não ficar pondo mais lenha na fogueira. E tenho mais facilidade de entrar num estado onde a minha mente fica mais limpa. Também tenho mais facilidade pela prática. Já fazem mais de 10 anos que eu pratico meditação. Então leva tempo, tem que ter paciência. Mas para algumas pessoas não leva tanto tempo também. Isso é muito interessante. Tem pessoas que, olha, dá uma inveja da pessoa, sendo bem sincero. Às vezes eu vou fazer uma oficina, uma palestra de meditação, e aí, geralmente nessas palestras, tem muitas pessoas, e geralmente tem muitas pessoas que nunca meditaram. Aí a gente vai fazer algumas práticas de meditação. Geralmente eu oriento, eu explico, eu guio algumas práticas de meditação nesses eventos, nessas palestras que me convidam para fazer. E aí, no final, eu peço para as pessoas, para quem tiver a vontade, para compartilhar como foi, para dizer como foi aquela prática para ela. E é impressionante, chega a dar inveja. Tem pessoas que nunca meditaram e dizem, nossa, eu senti uma paz, uma tranquilidade, um silêncio, nossa, que maravilha. E aí eu paro e digo para a pessoa, olha, faz 10 anos, mais de 10 anos que eu medito. E, olha, foi difícil chegar a ter essa sensação que você está tendo. Demorou anos para eu ter essa sensação que você está tendo. Então varia muito de pessoa para pessoa, tá? Mas meditar não é só não pensar em nada, não é só esvaziar a mente, tá? Isso precisa deixar muito claro. Isso é um mito e não é um mito ao mesmo tempo. Então meditar ao mesmo tempo que é um processo de esvaziar a mente, de limpar a mente, também não é. Meditar também é um processo de observar a mente. Então, para quem está começando, principalmente,
Esquece um pouco isso, deixa um pouco de lado isso de esvaziar a mente, de não pensar em nada. Esquece isso. Pensa que você vai estar ali meditando, observando a sua mente, observando os pensamentos e tentando, num primeiro momento, não alimentar os pensamentos, não pôr mais lenha na fogueira. Deixar a mente trabalhar, deixar ela livre. Não, parece loucura isso que eu estou falando, mas faça isso que você vai ver. Deixa a mente livre, logo ela quieta, logo ela para com a loucura, com a confusão dela, com a gritaria dela. Na meditação se diz que isso vem da yoga, né, lá da Índia, que a mente, a maior parte de nós, é como macacos bêbados picados por um escorpião pulando de galho em galho. Imagina, é uma loucura a nossa mente, é a doida da casa, né? Ela fica ali naquela loucura e uma gritaria, um monte de vozes, fica jogando a gente de um lado para o outro. Mas a partir do momento que você para, dá um passo para trás, internamente, dá um passo para trás e se coloca na posição de quem observa a mente, você se coloca na posição de observador, de observadora da sua própria mente, você passa a se envolver menos com a sua mente. Você passa a naturalmente controlar melhor a sua mente, a readquirir o controle sobre a sua mente. Você passa a perceber que você não é a sua mente, que você é quem observa a mente, que você não é os pensamentos, que você não é as emoções, que você é o ser que observa. Isso já te dá muito poder sobre você mesmo. Isso já te dá muito poder sobre a sua mente, sobre seus pensamentos, sobre as suas emoções. Isso já te dá um poder interno muito grande. Na verdade, não te dá poder nenhum. Na verdade, você vai perceber o poder que você sempre teve. Você vai perceber isso naturalmente.